Olá, queridos. Hoje vamos finalizar o bloco 14 do estudo da Bíblia em blocos temáticos, né? Esse bloco 14 que nós conversamos acerca da angústia, da prisão, da crucificação e morte de Jesus. Nós permeamos vários capítulos, né? Desde Isaías 53, João 18, João 19, que a gente vai finalizar hoje também. Vimos Lucas 22, 23 em alguns pontos, Mateus 26, 27 em alguns pontos, outras passagens que fomos conectando dos evangelistas. E hoje nós vamos focar no finalzinho de João, capítulo 19 de João 19, 31 a 42. E vamos falar também um pouco mais de Lucas 23, 39 a 43, mas trazendo outras passagens também, além de Lucas e Mateus também, para complementar o tema de hoje, que nessa parte 4, nós já fizemos 3 partes desse bloco 14, e essa é a parte 4, a última parte para finalizarmos o bloco 14, um dos mais importantes de todos os nossos estudos, né? E hoje nós vamos focar no sepultamento de Jesus, né? O que aconteceu logo após a morte dele na cruz, e algumas reflexões que a gente vai tentar aprofundar um pouco dentro de tudo que nós vimos nos vídeos passados, né? Principalmente no vídeo passado sobre a crucificação de Jesus, porque muitos mistérios e muitas coisas maravilhosas ali poderíamos discutir. Nosso tempo é limitado, né? Mas vou trazer alguns pontos a mais para a gente refletir também. Bom? Então a gente vai começar a partir de João 19, 31 a 42, mas antes de começar em João 19, 31 a 42, eu queria abrir Mateus 27, 54, apenas um verso, pois nós finalizamos o vídeo passado, com Jesus realmente dizendo essas últimas palavras, entregando o seu espírito e morrendo na cruz. E logo após a morte de Jesus, em Mateus 27, 54, a gente tem assim, ó. E aconteceu que o centurião, chefe daqueles soldados romanos que estavam ali, e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo um terremoto e tudo o que passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Então, com a morte de Jesus, muitos eventos aconteceram ali, como a gente vai ver, terremotos, mudanças no tempo, na atmosfera, o véu do templo se rasgou, a pedra se fendeu, muitos ressuscitaram, como a gente vai falar daqui a pouco, e os próprios soldados se convenceram ali, realmente, nós matamos o inocente, nós matamos, na verdade, o Filho de Deus. Os próprios soldados se convenceram, né? E aí, voltando agora realmente para João 19, 31 a 42, vamos dar sequência ao que a gente vinha comentando no mesmo contexto, né? No verso 31 de João 19, a gente vai ver comentando sobre o dia da preparação, porque Jesus morre na sexta-feira, chamado dia da preparação. Que era o dia da preparação para o Shabat, o sábado, o sétimo dia de descanso, né? E isso desde o início da criação de todos os seres humanos, né? Depois tomados pelos judeus também. E aí era assim, por exemplo, quando o Moisés tirou o povo do Egito de volta para a Terra Prometida, todos os dias o maná caía, né? No deserto, nas 40 anos no deserto, que era aquele pão que descia dos céus, né? Na sexta-feira, que era o dia da preparação, o maná caía em dobro, para que no sábado eles não precisassem colher e descansassem, adorassem a Deus. Então esse dia de preparação sempre aconteceu, certo? E eles tentaram ali se organizar para que aqueles Jesus e os dois ladrões que estavam lá realmente já estivessem mortos e tudo estivesse finalizado antes do Shabat, antes do pôr do sol, que se inicia no pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, como foi em Gênesis, né? Tarde, manhã, primeiro dia, um dia desse jeito que é contado segundo a Bíblia, né? E aí nos versos 32 e 33, os soldados vão lá e quebram as pernas dos ladrões para que eles morressem mais rápido. Isso é uma prática habitual, né? E chegando a Jesus, eles viram que Jesus já estava morto. E eles não quebraram as pernas de Jesus. E é isso que a gente vai ver nos versos 34 a 37. Fala assim, ó: contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. E imediatamente brotou sangue e água. Ou seja, Jesus não foi quebrado as suas pernas, assim como foi profetizado, que a gente vai ver aqui. Mas ao ser perfurado, saiu sangue e água do seu lado. Sim. E aí tem a ver com o sangue, a humanidade de Cristo, e a água, a divindade de Cristo. A água da vida brotou e jorrou sobre aquele soldado, né?
E aquele que a isso presenciou, disso deu seu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade para que também vós creiais. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E mais ainda, como diz as Escrituras, olharão para aquele que o transpassaram. E aí Jesus, né, depois disso, né, que foi transpassado, ele vai ser sepultado. E a gente vai ver isso bem direitinho em João 19, 38 a 42, que a gente vê José de Arimateia, né, que ele era dentro dos doutores da lei, dos fariseus, junto com Nicodemos, os dois vieram e providenciaram todo o sepultamento de Jesus, a questão dos perfumes, a questão da unção, enrolando em linho, panos de linho, e levaram à sepultura deles, né, José de Arimateia, um sepultura de ricos, como falou Jesus, seria sepultado entre os ricos, né, contados entre os ladrões, crucificado entre os ladrões, sepultado entre os ricos, né. E aí, a gente vê em Lucas 23, 54 a 56, Lucas 23, 54 a 56, falando exatamente desse desfecho, né? Era o dia da preparação, estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus, né? Maria Madalena, né? A outra Maria também, que a gente pode discutir depois quem poderia ser, acompanharam Jesus e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus foi colocado naquele local, né? Colocado naquele túmulo e rolado uma grande pedra para fechar, né? Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Então Jesus, ele é sepultado na sexta-feira, antes do Shabat, nesse sepulcro, e fica lá durante todo o sábado. Então seria a sexta, o sábado, e na madrugada do domingo, do terceiro dia, é o que a gente vai ver no bloco seguinte, a ressurreição de Cristo. Vamos trazer mais detalhes sobre isso, tá bom? Então, pessoal, sobre o sepultamento de Jesus, era isso que eu queria trazer para vocês. E vamos fazer algumas reflexões rápidas, tá bom? Quero trazer para vocês a ideia dos ladrões, dos dois ladrões, né, crucificados com Jesus, um bom ladrão e um ladrão ruim, né, o Dimas, na tradição, como um bom ladrão foi dito, né, que ele pede para Jesus que, quando Jesus viesse em seu reino, a gente pode trazer, vamos para Lucas, capítulo 23, 39 a 43, eu não tenho como ler tudo por conta do tempo, tá certo? Lucas 23, 39 a 43. Ali já na agonia da morte, um dos ladrões, um bom ladrão, né, ele fala: lembra-te, Senhor, de mim, quando vieres em teu reino. E Jesus, né, em Lucas 23, vou ler para vocês os versos 42 e 43, exatamente o que eu acabei para falar para vocês, né? Então, dirigindo a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E o verso 43, e Jesus lhe assegurou: com toda a certeza te garanto, hoje estarás comigo no paraíso. E aí é que tem uma grande discussão frente a isso. Será que realmente, naquele mesmo dia, Jesus subiu aos céus e já levou aquele ladrão para o paraíso? No grego, né, que foi escrito no Novo Testamento, nós não temos a pontuação como nós temos no português. Então, há uma grande discussão, inclusive teses de pós-doutorados, acerca desse verso 43 de Lucas 23. Se na verdade quer falar assim: com toda a certeza te afirmo hoje, te garanto hoje, estarás comigo no paraíso, te digo hoje, estarás comigo no paraíso, ou se, com toda certeza te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Há uma diferença, né? Hoje mesmo estarás no paraíso, ou te digo hoje, estarás comigo no paraíso em algum momento mais à frente, certo? Então há uma discussão muito grande na tradição católica e na maioria das tradições protestantes. Se entende que fala que hoje mesmo o ladrão estaria com Jesus no paraíso, e alguns teólogos que eu respeito bastante também entendem que ele falou que eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso em algum momento mais à frente, né? No dia da ressurreição, por exemplo. Então isso nos remete muito ao que acontece após a morte. É um tema que eu vou aprofundar com vocês mais em Apocalipse, quando a gente tiver uma base maior, porque é muito polêmico, né? Porque alguns entendem, na tradição da Igreja Católica e protestante de forma geral, que ao morrer nós já temos uma alma espiritual que já se desloca a um nível diferente, consciente, né? Alguns entendem, na Igreja Católica existe o purgatório, para aqueles que se salvaram para o purgatório ou diretamente para os céus, ou quem se perdeu vai diretamente para o inferno, né? Em algumas tradições protestantes que há um estado intermediário, né, que poderia ser esse paraíso, até realmente os céus definitivos, tá certo? E outros ainda entendem que ao morrermos nós ficamos inconscientes.
até a volta de Jesus, até onde serão ressuscitados os mortos, e aí sim levados aos céus com corpos glorificados, tá certo? Eu não vou adentrar nesse ponto agora, porque a gente vai discutir mais em Apocalipse, mas há essa divergência nesse ponto. Por que também se pensa muito nisso? Porque 3 dias depois, quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena chega a Jesus no meio dessa passagem e Jesus fala, não me detenhas, não toque em mim, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Então, se Jesus não tinha subido ao seu Pai ainda 3 dias depois, como é que no mesmo dia que ele morreu na cruz, ele subiu aos céus com o ladrão? Aí, para tentar explicar isso, há muitas teorias. Alguns pensam, não, esse ainda hoje estarás comigo no paraíso, o paraíso que Jesus está falando aqui não é algo simbólico, é mais a misericórdia de Deus, o perdão de Deus ali de imediato, que eu não vou muito por essa linha, tá certo? Outros falam, não, Jesus subiu aos céus em espírito, mas só subiu em corpo depois, 3 dias depois. É outra doutrina em cima disso também, mas eu não quero que a gente se divida, se discuta, porque o próprio Jesus não se preocupou em dar tantos detalhes sobre o que acontece após a morte, porque ele sabe que a nossa mente é limitada. Ele apenas relatou que só há salvação enquanto há vida e prometeu que vai voltar para nos levar, tá certo? Então, foquemos nisso e nos unamos nisso, tá certo? Então, sobre o ladrão, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Vamos avançar um pouco mais. Quero falar também sobre a morte de Jesus na visão da medicina. Então, Jesus ele é crucificado, possivelmente nu, tá certo? Que era o que acontecia de prática. Se foi os cravos em suas mãos ou nos punhos, isso é uma discussão, mas poderia ser sim nas mãos, por mais que dizem que não se cortaria, porque existia um apoio onde sentava-se, né? Ele tinha uma pregada nos pés, nas mãos ou nos punhos e tinha um apoio onde se sentava. Esse apoio dava sustentação, então, e às vezes estavam algumas cordas também, para poder suportar, tá certo? Mas o mais importante disso, então, entendermos que Jesus sofreu das piores mortes e punições possíveis, porque nessa posição, horas e horas, sendo crucificado às 9 da manhã e morrendo às 15 horas, essas 9 horas, essas 6 horas de agonia, né, na cruz, a gente vê Jesus fadigando a musculatura respiratória. O diafragma de Jesus ele fadiga, ele não consegue mais puxar o ar, oxigenar o sangue fica ácido. Então, aos poucos, Jesus foi perdendo a respiração, uma agonia sem fim. É terrível imaginar esse tipo de morte, entende? Então, Jesus pagou todos os preços possíveis. É uma das piores formas de você pensar de morrer de aos poucos e perdendo o ar. Então, esse é o tipo de morte que Jesus passou na cruz, na visão da medicina. Eu falo isso como médico e vejo que não há é uma das piores formas de morrer possível, né? Voltando agora para outra parte, né, vamos falar sobre o véu do templo. Em Mateus 27, 51 a 53, fala que ao Jesus morrer, o véu do templo se rasgou. Por quê? Porque esse véu dividia o santo do santíssimo. Então, onde aconteciam os sacrifícios do cordeirinho, né? Onde é levado o sangue do cordeirinho. Então, com a morte de Jesus, não era mais necessário a utilização do santo e do santíssimo. Isso tudo era cerimonial, isso era uma sombra do que viria. Era um tipo que achou o seu antítipo. Porque Jesus era o verdadeiro cordeiro que deu a vida por nós. Então, todos aqueles ritos cerimoniais do templo não eram mais necessários desde a morte de Jesus, tá bom? E fala-se também que muitos ressuscitaram ali no evento da morte de Cristo, para dar testemunho de tudo o que aconteceu ali, que Jesus realmente era Deus, né? Maria e João, eu vou falar com vocês sobre isso, né? Porque João 19, 25 a 27 fala que Maria e João estavam ali próximo à cruz de Jesus. Jesus fala, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E essa ideia de mulher, desde Gênesis 3, né, a mulher, a descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Jesus fala na boda de Caná, mulher, porque pedes a mim esse milagre se eu não chegou minha época, meu momento, né? Tem um valor simbólico muito grande. A mulher de Apocalipse 12, né? Então Maria tem essa representação da mulher. Mulher representa também a igreja profeticamente, mas Maria é essa representação de mulher, essa nova Eva que não pecou, essa nova virgem que não pecou. Tá? Então respeitemos isso. Então é o entendimento que Jesus entrega a Maria como a mãe da humanidade ali. E ele pede a Jesus, e ele pede a João que cuide de Maria. Algumas teorias dizem que ele levou Maria até Éfeso, certo? Para cuidar dela, mas não entramos em discussões para divisões por conta disso. Bom, muito bonita essa teologia. E para finalizar, pessoal, eu queria falar para vocês que a cruz não é só esse crucifixo aqui ou na parede, isso aí são só meros símbolos. Fujamos de idolatria. Mas eu gosto muito de uma frase que fala do Padre Fábio, que fala assim: ocidento-me na cruz, oriento-me no amor. Porque a cruz nos lembra desse sacrifício maravilhoso de Cristo, o Logos, Jesus, a palavra, aquilo que nos dá sentido à vida.
Era isso, pessoal. Um abraço. Deus abençoe a cada um de vocês.